governo, o controle está em suas mãos. Está em suas mãos. E a briga de Jesus o tempo todo com as pessoas não era com relação a pecado, era com relação à hipocrisia. Porque quando você começa a entender um pouquinho o coração de Jesus, você percebe por que a luta, desde Moisés até Paulo, era a mesma com o povo. Era da facilidade com que o povo se permitia escravizar. Então Paulo, quando manda a carta para Gálatas, ele fala: de novo vocês estão se permitindo escravizar. E a gente lê aquilo como a história de um povo lá atrás, que se permitia escravizar. Eu lembro quando eu era bem mais novo, e eu cresci numa igreja tradicional, então eu ouvia muito as histórias do Velho Testamento, e não entrava na minha cabeça por que aquele povo era desobediente daquele jeito, se aquele povo via o poder de Deus. É porque na nossa natureza está imputada o desejo de que alguém me fale o que fazer. É muito mais fácil alguém falar: faça assim, pule para a direita, pule para a esquerda, senta, avança. Isso é fácil, porque isso não me custa mudar, isso custa me adaptar à nova lei. O difícil é quando Jesus fala assim: seja. O quê? Me seja. Não tem como encaixar Jesus em quem você é impossível. E onde é que entra a hipocrisia? Eu não estou usando essa palavra no sentido pejorativo dela, mas de que a gente assimila várias coisas da palavra como se fossem coisas muito simples. Tem que morrer para seguir Jesus, amém. Você já não parou para pensar o que é morrer? É morrer mesmo, morrer, perder a vida. Perder a vida é estar disposto a entregar até a carne, se necessário. Se ele vai pedir teu sangue ou não, é ele quem sabe, a gente não sabe. Mas quando ele fala dos heróis da fé, quando ele narra as pessoas que impressionaram o coração de Deus, que são aquelas que a gente usa para uma pregação todo domingo, são pessoas que estavam dispostas a entregar a própria carne. Para chegar nesse ponto, elas realmente se entregaram antes. A vontade de Deus nunca foi lei. Abraão é pai da fé e não pai da lei. Embora quem viva da lei diga que é filho de Abraão. E a Bíblia tem que dizer: não, os filhos de Abraão são filhos de fé. Porque por não entender, a gente está doido por uma nova revelação. Uma nova forma de Deus falar a mesma coisa. E eu nunca saio do mesmo lugar, eu pulo de um jeito diferente só. Eu danço de um jeito diferente. Pode se sentar, querido, se quiser. Porque não mudou o entendimento, mudou só a manifestação. E o Senhor se move em manifestações diferentes, mas Ele é o mesmo. Tudo que o Senhor fez desde Adão até agora, em várias manifestações diferentes, Ele falando com um homem, depois Ele falando através de um libertador, depois Ele falando através de juízes, depois através de profetas, através de reis, são manifestações que não eram necessárias a Deus, adequações de Deus ao que o homem escolheu fazer. Deus nunca teve plano no céu de ter um rei. Nós só vivemos reino de Deus porque o homem lá atrás um dia falou para Samuel: a gente não quer mais profeta, a gente quer rei. E Deus falou: dá um rei para eles. Então agora a minha manifestação vai ser num modelo que eles escolheram. Se aquele povo tivesse falado para Deus: nós queremos democracia, a gente quer um presidente, a gente não ia estar vivendo o reino de Deus, a gente ia estar vivendo o presidencialismo de Deus. Jesus viria na figura de um presidente, porque é só uma figura de governo. Que lá atrás eram juízes, eram profetas, eram libertadores, mas todos eles com o mesmo propósito: levar o povo, jogar o povo diante de Deus e falar: conheçam a Ele. Sempre foi assim. Eu não tenho como te transferir Deus. Moisés pergunta: eu vou falar com eles, eles vão perguntar: quem é você? Moisés fala: diz que eu sou quem eu sou. Se eles quiserem, eles vêm aqui. Moisés sai do Monte Horebe, busca o povo pela mão e fala: vou levar vocês lá para ver. Ele leva no Monte Horebe, fala: vem aqui que eu vi ele, porque não tem como eu falar de vocês para ele. Eu posso mostrá-lo em mim. Por isso Deus dá poder e autoridade para Moisés, mas para conduzir até aquele lugar. E o problema é que eu não sou eterno no sentido da minha manifestação aqui terrena. Deus é. Então eu, quando olho, eu falo: Deus, o Senhor está gastando anos com a gente para agora falar de reino. E quando a gente vê, o reino também está se tornando outra religião, outra moda. E vai passar e vai ter que inventar outra daqui a 10 anos, porque essa vai perder o efeito. Assim como todas as outras perderam.
É como se Deus tocasse músicas diferentes que a gente pede. Fala, hoje eu estou com vontade de música lenta. E aí, de uma geração ele toca. E não adianta. Porque na minha natureza eu vou voltar para o mesmo lugar de escravidão. Porque eu, como filho, não entendi que a única forma do céu se manifestar na terra é através de governo. Não tem outra forma. Do teu governo. Quando a gente ouve essas frases, Jesus é no céu, todo mundo jogando coroa e falando santo, santo. Você fala, nossa, que pode pensar que é egocentrismo, que é necessário. É necessário? Sim, é necessário. É necessário que o governo seja estabelecido e proclamado. É necessário que você seja visto sobre a terra com o governo. Porque no fim, quando você atinge a maturidade e recebe esse lugar, o que você quer é como os anciãos, se dobrar e dar o governo. Só pode dar o governo quem tem. Então nós estamos dizendo, eu dou o governo a Cristo. Você tem o governo? Você se autogoverna pelo menos? Está na tua mão o governo da tua vida? Porque Jesus diz, ninguém tira a minha vida, eu dou. E eu só posso dar o que está na minha mão. Eu não sei que está na minha mão porque eu faço uso, eu sei que está na minha mão porque eu dou. É nisso que eu provo que sou dono da minha vida. Quando eu a dou. E é nisso que eu entro num lugar de governo que Satanás não pode tocar, ele não pode me impedir de dar a minha vida. É o único lugar que ele não tem autoridade, é no governo que Deus me deu. A luta de Satanás contra Jesus não tinha a ver com relação a segurar Jesus, tinha a ver com impedir que Jesus cumprisse o que tinha para cumprir. Tanto que reino, ele é o primeiro a oferecer reino para Jesus. Ele não tem problema com reino. O diabo não tem problema, querido, que você consiga ser feliz. Sabe o que é felicidade? Encontro de identidade com propósito. Isso faz uma pessoa feliz. Um homossexual que consegue um outro, ele é feliz. Porque a identidade dele está se casando com um propósito que ele alinhou. E por isso que se a gente não voltar muito atrás no entendimento do qual é meu propósito, quem sou eu, o que é reino de fato, eu vou buscar felicidade no meio do caminho do entendimento de propósito. Então eu tenho falhas de caráter, que antes no que eu digo que era a religião, eram manifestas. Agora eu me encaixei, um jeito de funcionar no que eu estou chamando de reino. Mas continua lá, a diferença é que agora eu estou feliz. Onde é que eu sei que o propósito está acontecendo? Porque outros estão sendo transformados. Porque quando Jesus faz o discurso do reino, tudo que ele fala com relação ao que vai acontecer quando o meu governo estiver estabelecido, o reino de Deus, quando o meu governo vier sobre a terra, que é o que é para estar acontecendo no nosso tempo, o que vai acontecer? Os que estão sofrendo vão ser consolados. Isso vai ser derramado através de quem? Dos filhos do reino. E a dificuldade, e eu vou entrar no que eu quero falar com relação a mulheres, é da gente entender que ao mesmo tempo, eu sou homem como manifestação de Cristo, eu sou mulher como noiva, eu também sou e eu sou filho. E você é filha, no mesmo nível de Adão, no mesmo nível do teu marido como filha, é igreja como manifestação de noiva, e é esposa como manifestação de submissão ao teu marido. Só que em todas essas pequenas coisas, a gente vai se enchendo de histórias, de leis, de seminários, de novas formas de me contar histórias, e que no final das contas, chega no ano seguinte, a gente percebe que não funcionou nada, porque foi conhecimento que eu recebi, mas dentro de casa não mudou, na igreja não mudou, na sociedade não mudou. Então você entra no YouTube, tem pregador para todo lado. A igreja está na televisão como nunca teve antes, e a prostituição está batendo igual nunca bateu antes. Então a igreja de Cristo não está crescendo. É história. A igreja está crescendo? Não está. A instituição está crescendo. Como a igreja católica cresceu, como todas crescem. Toda instituição bem administrada e com bom discurso vai crescer. Isso não é a igreja de Jesus. Porque os sinais da igreja de Jesus são aqueles lá de Mateus 6, 7. Aquilo é sinal da igreja. Sinal da igreja é você estabelecer uma igreja aqui na rua e os bares começarem a fechar. Porque a igreja é manifestação profética, ela não é física. A igreja é o céu sendo manifesto de forma física na terra. Isso é a noiva. E como é que eu sei que é a noiva? Porque ela se comporta como uma noiva.
Porque ela é pura, porque ela não se mistura, porque ela é submissa, porque ela é obediente, porque corre mirra das mãos dela. É nisso que eu sei que tem a noiva. A gente pode se iludir que o reino está crescendo porque as instituições estão enchendo, porque vão ter seminários, conferências. A palavra está sendo pregada como sempre foi. Satanás já pregava a palavra para Eva lá atrás, distorcida, mas estava falando da palavra. Isso não é reino. O reino começa que o reino de Deus está dentro de vós. Não vos enganeis, o reino está aí. Se não tiver aí, não está em lugar nenhum. Se dentro da minha casa não tiver reino de Deus, esquece, minha filha. Esquece o que você está fazendo na igreja. Estou ministrando, tem gente caindo no poder. Amém, isso é dom. Isso é unção, isso não é presença. Satanás não perdeu o poder quando caiu. Mesmo caído, eu continuo com poderes, com dons e com talentos dados por Deus. E que podem estar sendo usados lá fora para o inferno. Isso não tem a ver com reino. Reino é o que sai aqui de dentro e transforma quem encosta em mim. Sem eu abrir a boca. Porque quando eu chego é luz. Uma luz que eu não vejo. Mas quem está do lado, sente, percebe, é tocada, transformada, incomodado. Reino de Deus não é só transformar, é afastar. Afastar as trevas. Reino de Deus é a igreja derrubando porta de inferno e não se fechando dentro. E dizendo, não, a gente tem que se proteger do inferno. Isso não é reino. Eu cresci num lugar assim. Fechamos as portas. Uma vez por semana a gente vai numa praça. Faz um culto na praça e volta. E estamos esperando um tal de um ônibus que vai parar aqui na porta, vindo do céu e levar todo mundo para o céu um dia. E o mundo vai cair. E a Babilônia, tudo era Babilônia, tudo era Babilônia. Hoje não, hoje é reino, a gente tem que ir para o mundo. Tem que ir para o mundo. Que mundo? Deus ama o pecador. Onde? Onde isso está escrito? Onde? Isso não está escrito. Deus odeia o pecador, o que faz afronta a ele. Mas é por isso que a igreja evangélica é tão aceita hoje no Brasil. Ela é legal, vem aqui que é legal. Não, não é legal, meu filho. O que eu posso te garantir é que no fim, vai dar certo. Mas vai ser pesado demais. Vai te custar uma vida ser modelo de Jesus. Uma vida. Tudo que você planejou, tudo que você sonhou, todos os projetos que você traçou baseado no caráter que o teu pai natural deixou para você, que pode não ser o que Deus tinha. E você vai ter que rever tudo. Isso vai te custar. Então não é legal. Não é agradável no sentido de que vai saciar toda a tua carne. Você vai ter que aprender a ser feliz. Reaprender a ser feliz. Reprogramar a tua mente. Aprendi a ser feliz em toda e qualquer circunstância. É um aprendizado. E Paulo fala isso quando ele está preso no fim da vida. Fala, agora eu aprendi como que eu faço para ser feliz. Porque é um aprendizado. Não está na nossa natureza ser feliz com o reino. Não faz parte da minha natureza. Porque a minha natureza comeu de um fruto lá atrás, que me deu saciedade dos olhos, da carne, entendimento para a mente. E é isso que me sacia hoje. É isso que te sacia. Aquele fruto, até hoje, a gente quer outra mordida dele, todos os dias. E se esse entendimento de reino não for a primeira coisa, aí eu ir sempre dando um passo para trás, e volta mais um passo. E quando você acha que já voltou tudo, você volta tudo, até você chegar no Éden. Ali você tem imaculado teu propósito, tua identidade, e Deus não mudou nada de lá para cá. Você acha que Satanás seria capaz de fazer alguma coisa para fazer Deus mudar de ideia? E Deus fala, nossa, ele estragou meus planos, agora eu vou ter que pensar em outra coisa. Eu não aguento, não tem como Satanás fazer isso. O que Satanás fez foi fechar a porta de um lugar de intimidade que antes estava aberto, e agora eu fiquei para o lado de fora. E aí Jesus tem que propiciar a porta de novo. Jesus é uma porta. Mas o lugar é o mesmo. A identidade é a mesma. Jesus não vai me aceitar no céu diferente que ele me enviou um dia. É o mesmo filho que tem que subir. E agora vencendo o processo de carne que eu vivi aqui. Mas se o teu passo não for em direção àquele lugar, você não vai entender nem propósito nem identidade. Então eu estou no reino. O que você faz no reino? Eu toco. Outro diz, eu cuido de criança. Não, isso não é. Isso pode ser uma manifestação. No céu você era o quê? Quando Deus te soprou aqui, Ele colocou o que de identidade em você?
No natural, meu pai e a minha mãe era para ter passado isso para mim. Isso era o pai gerando para o filho. Os filhos de Levi são levitas até hoje, todos eles, porque o pai deixa herança espiritual. Os filhos de Judá são um governo até hoje, porque o pai foi repassando. O problema é quando um elo desse é rompido. Meu pai, minha mãe, eles não tiveram esse entendimento. E aí eu chego no reino e com a identidade que minha mãe e meu pai geraram em mim, com as características que me foram colocadas, com os meus gostos pessoais, meus traumas, até trauma entra no meio disso. Eu vou procurar na igreja qual é meu papel, o que eu faço. E se você é tímido, eu sou tímido, meu negócio é trabalhar no administrativo, eu sirvo o reino no administrativo, e o pastor precisa do administrativo, ele vai dizer que é teu chamado, porque ele precisa de alguém no administrativo. O problema não é esse. O problema é entender se na verdade era para você estar profetizando lá no administrativo. Porque se você entender que você é uma profeta, você vai profetizar lá no administrativo. Você vai ler os tempos e saber que vai ter uma crise e que a gente precisa guardar. Porque antes de ser governador no Egito, eu sou filho de Jacó. E é na filiação de Israel que eu tenho esse entendimento, esse dom de palavra de conhecimento e sabedoria. Não é na posição que o faraó me colocou. Por isso que se manifesta na casa do homem que me compra, se manifesta dentro da cadeia e se manifesta no Egito. Por isso que tem um monte de gente machucada dentro da igreja que foi tirado do administrativo e não sabe mais o que fazer. Se tirar teu violão da mão, acabou tua vida, porque a tua identidade foi baseada em cima de função e não em cima de propósito. Você construiu em cima daquilo. E isso, para você usar mais uma das palavras que estão na moda, isso é Babilônia. Algo que se estrutura em sistema, não é orgânico. Tem funções, cargos e postos. Eu tiro um e coloco o outro. E a coisa funciona do mesmo jeito. Corpo não é assim. Tira minha mão. Bota a outra aqui. Não funciona do mesmo jeito. Porque isso é orgânico. Isso nasceu aqui. Então, antes da gente entender o que é mulher, e propósito de mulher, e identidade, eu preciso voltar lá atrás. Porque senão vai ser mais um seminário que a gente vai ficar falando, mulher tem que submeter a teu marido, mulher tem que cuidar do teu marido, e fica naquilo. Fazer um seminário de dona de casa é mais fácil. E não resolve nada, não muda nada. E eu falo isso porque eu cuido de mulheres, eu tenho filhas, na minha casa e na igreja. E você percebe que mesmo cuidando de perto, é difícil. Porque é pessoal querer dar o passo para trás. E não parar em uma lei que embase o que eu estou querendo fazer. O povo virava para Jesus e falava, Moisés, sabe Moisés, Jesus? Aquele Moisés, ele falou que podia divorciar. Jesus falou, é verdade, mas não era assim no princípio. Ou seja, você quer voltar no pai, é princípio. Não é a religião antiga. Não é no avô, é no princípio, como era lá. Porque o que o Senhor tem para trazer sobre a terra, na figura de governo da noiva dele, não tem a ver com o que meus pais ou meus avós criaram religiosamente. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que era no céu. E quem vai implementar isso? Quem conseguir acessar o céu e estiver disposto a se entregar ao modelo do céu. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, querido. A primeira dificuldade desse seminário é o nome, Mulher Simples. Para quem? Onde é que é simples? Capítulo 1, verso 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. A primeira coisa que Deus fala do homem é, domine sobre tudo. A essência do homem é governo. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou.
Querido, homem para Deus é o conjunto entre macho e fêmea. Para Deus, os dois juntos é Adão. Como Deus chamava o homem no céu? Chamava de homem? Não. Chamava de alguma coisa, se é que chamava. Mas quando Deus resolve manifestar, Ele faz da matéria-prima da terra, eu governo sobre aquilo do qual eu sou formado. Por isso que a autoridade tem a ver com quem está debaixo e se coloca debaixo do meu governo. Porque eu governo sobre aquilo que me formou, que compartilha da minha natureza. Por isso Jesus teve que se fazer carne. Para exercer governo sobre terra, ele tem que se fazer terra. Quando Deus faz o homem, ele chama o homem de terra. Adão vem de Adamá, que é solo, pó. Ele chama macho e fêmea de Adão, Adamá. Então, aos olhos de Deus, com relação à essência, e capítulo 1 de Gênesis é essência, capítulo 2 é forma. No capítulo 1 ele mostra os propósitos, ele mostra o que tem por trás da criação. No capítulo 2 ele mostra como funciona isso, em tudo. Então, quando você vai entender quem é homem e quem é mulher, os dois são homem, numa manifestação macho e fêmea. Então não existe na essência lugares mais altos para homem e para mulher no céu, em Deus. Quando a gente for para o céu não vai ter mulheres submissas a maridos, até porque eu não sei se vai ter mulher e marido, mas enfim, a Bíblia fala que não vai dar em casamento, quem já for casado eu não sei se vai continuar, mas não tem isso no céu, é homem, isso é essência, para os dois. Verso 28, e Deus os abençoou e disse-lhe, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Para os dois, o propósito é o mesmo, multipliquem-se, sujeitem-se. Não tem um num nível para o homem, outro para um nível para a mulher. Não tem um governo da mulher de acordo com um governo de homem. Os dois recebem as mesmas leis no mesmo nível. Porque isso fala de essência e de propósito. É a mesma coisa, querido, de você pensar assim. A seleção brasileira está lá jogando. O discurso em essência para o time inteiro é vençam. De quem é a responsabilidade de vencer? De todos. Se esforcem. De quem é a responsabilidade? De todos. Para o goleiro é defenda. Para o atacante é faça gol. A forma como você vai vencer, goleiro, é defendendo. A forma como você vai defender, atacante, é fazendo gol. Mas em essência, o propósito de vocês é vençam. Isso é homem e mulher. É um só. Com propósitos idênticos, com autoridades idênticas. Isso é o que eu sou e é o que você é. O que vem no capítulo 2, e a gente vai ver agora, é mais ou menos o que Jesus viveu. Ele era, embora não manifestasse. Ele era Deus. Ele conteve a manifestação de Deus. Ele deixou de lado sua onisciência, sua onipotência, sua onipresença, para ser como eu e você. Isso não fez com que ele deixasse de ser. Eu gosto de falar que é como se Jesus colocasse uma mão para trás e falasse, eu vou vencer com uma só para vocês verem. Que é com uma que faz. Porque se eu usar as duas, Satanás vai falar que não valeu. Tem que ser como vocês, com uma só. Mas ele continua tendo a outra. Ele não usa. Então ele vira para Pedro e fala, você acha que se eu não quisesse, quando vão prender ele, você acha que eu não tinha soltado a outra mão? Chamado anjos, acabado com tudo? Eu contive a manifestação. Só pode conter quem sabe que tem. Porque o que Satanás quer é te manipular. É dizer assim, você não tem essa mão. Você diz, eu tenho sim. Não tem. Você fala, quer ver como eu tenho? Está aqui. Teu marido manda em você. Não manda. Foi Deus que colocou ele aí. Não manda. Quer ver como não manda? Aí você arranca a outra mão e exerce. Só tem que provar quem não sabe que é. A tentação é sempre na identidade. Sempre. Toda tentação ela tem princípio na minha identidade. Com Jesus foi assim. Se tu és o Filho de Deus, lá. Se tu és o Filho de Deus, mas o questionamento era sempre, você é mesmo quem diz que é? Porque se você não for, você vai querer saciar a tua carne. Se você não for, você vai aceitar o governo. Se você não for, você vai querer pular de lá para todos os seus irmãos verem que se realmente Deus vai te salvar.
Só quem consegue dizer, eu não preciso provar nada. Eu sei que eu sou. Então onde começa tudo? Na identidade. E por que para a mulher isso é tão difícil? Porque, minha filha, você manifesta a igreja de Cristo. Porque está sobre você a sentença de Deus, de os filhos dela vão ser teus inimigos pro resto da vida. Não foi para Adão que Deus falou isso. Ele falou para a serpente assim, os filhos da mulher vão pisar a tua cabeça e você vai pisar o calcanhar, vai morder o calcanhar dela a vida toda. Isso está sobre você. Está sobre mim como igreja, mas está sobre você como mulher para a vida toda. Tendo a obrigação de pisar a cabeça, o governo de Satanás. Edificar a casa, porque quem edifica a casa é a mulher sábia, não é o homem inteligente. Por isso que tem áreas que o homem não pode combater por você e não pode entrar nesses lugares, porque foi sentenciado por Deus lá atrás. Vamos ver a forma agora, capítulo 2, verso 20. E Adão pôs os nomes sobre todo o gado, e aves do céu, e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Esse adormeceu. Tomou uma de suas costelas, colocou carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E Adão disse, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Ela não sabe quem ela é. Ou isso começa a ser questionado. A gente não sabe quantos dias foram aquela conversa com o diabo. Quantas semanas, quantos meses Satanás foi se chegando e tendo conversas com Eva. E ela foi abrindo diálogo com ele. Mas o que Satanás oferece para ela é o que ela já tinha, só não sabia. Você vai ser como Deus. Ué, mas ela já era como Deus. Ela já tinha imagem e semelhança. Em essência, capítulo 1. Na forma não. Na forma como aquilo foi manifesto, ela não foi formada da terra. Ela foi, a palavra usada para fez Eva é edificou, no sentido de construir, igual uma construção, um prédio. Em cima de quê? Em cima de Adão. Eva é construída em cima de Adão. Na forma, na manifestação, no que veio para frente do mundo, Deus mostrou assim: Adão é feito do pó, faz um homem. Esse homem morre, se entrega, faz um furo aqui do lado, igual Jesus, tira uma noiva e constrói uma noiva com um pedaço dele. Isso é o que o mundo assistiu. Na essência, Eva tinha uma palavra: nós estamos juntos. Na forma, o que o povo vê do lado de fora é: eu fui construída dele e fui feita para ajudá-lo. Isso é a manifestação. E é nisso que Satanás vai tentar. Jesus não é tentado antes de ser manifesto em carne, porque a tentação está na manifestação e não na essência. Só que nenhuma manifestação se sustenta se não tiver uma essência, o espírito que segure por trás. Toda manifestação terrena, toda é fruto de um espírito, do céu ou do inferno. O que Satanás vai tentar é mais ou menos como se ele falasse assim: diz que você é filha de Deus, mas você foi construída em cima do teu marido, e você depende dele para saber das coisas, você passa por ele. Ele está ligado à terra e você está ligado a ele. E é nisso que ele vai tentar. E o que ele oferece para ela? O que ela já tinha em essência. O que ela tinha em essência. Eu sou filha. Você percebe que um adultério começa nisso? Partindo do princípio que o homem está no lugar dele, está cumprindo o papel dele. Esse homem é protetor, esse homem é provedor, esse homem é o que cuida da casa. O que o mundo vai oferecer é para manifestação aqui do lado de fora, que ela sacie sonhos, que ela saciou no dia que casou, ela casou justamente por isso. Só que conforme a manifestação vai se alterando no caminho da vida, esse homem agora está cansado, ele trabalha, ele chega tarde, eu também estou cansada, e tem crianças, e uma série de situações na manifestação, não na essência, começam a distorcer, e eu estou apegada na manifestação e não na essência. Ele começa a questionar aqui: ele não te dá amor, ele não te ama, ele não cuida de você, você não é mais feliz, você não é carinhosa, e ele te oferece uma manifestação que substitua.
porque eu estou amparado e embasado na manifestação e não na essência. Por isso que a igreja não consegue fazer nada para o lado de fora, ou muito pouca coisa, porque ela está tentando construir em cima de uma manifestação, mas a essência, o casamento com Cristo não aconteceu. O se entregar, o se colocar debaixo dele, o se deitar para ele cobrir, não ocorreu. E a gente, às vezes, dentro de casa, na igreja, no casamento, é isso que está tentando fazer. Tentando alterar a manifestação. Hebreus diz assim, que pela fé, cremos que os mundos foram criados. De modo que o que não se vê, de o que se vê, foi feito a partir do que não se vê. Está falando de dois mundos. Mundo natural e mundo espiritual. No princípio criou Deus céus e terra. Mundo espiritual e mundo natural. O mundo natural vem do espiritual. Tudo que nós vemos é fruto de um espírito manifestando algo. Tudo é manifestação. Eu não vivo do que eu vejo. Eu vivo do que eu creio. Eu vivo das palavras que foram liberadas no espiritual e não do que está acontecendo aqui. Então eu digo, eu tenho fé. Eu vou ter fé até o dia em que Deus colocar algo que demande fé. É fácil dizer que eu tenho fé enquanto eu não preciso tê-la. Por isso Deus traz algumas coisas às vezes na minha vida e na tua vida, não é porque Ele precisa, querido. Deus não precisa que eu sofra nada para entrar em alguns lugares. Ele não precisa que você sofra. Ele precisa que você realmente conheça o Deus provedor. Não do que está escrito. Mas onde é que eu vou conhecer Deus provedor? Quando eu precisar de provisão. É óbvio. Eu só conheço uma natureza do meu marido quando eu demando aquilo. Sabe a mulher que casa e depois apanha do marido? Ela conheceu uma natureza que ela não conhecia quando ela acessou alguns lugares. Ou ele também não sabia que tinha aquilo nele. E com Deus é assim, o Senhor está se revelando à medida em que Ele vai mostrando coisas em que antes são só teológicas e teóricas. O meu Deus é todo poderoso, então me conta, onde é que Ele manifestou todo o poder na tua vida? Me dá um teu testemunho. O Senhor é provedor, o que Ele proveu? Eu vivo pela fé, me conta seu testemunho de fé. Você entende que é impossível conhecer a Deus sem ser levado a lugares que me obriguem a entrar no ambiente dEle? Eu estou querendo trazer Ele para a manifestação. Ele está querendo me levar para o ambiente espiritual. Falar, então viva. Eu vou te levar para esses lugares. Então quando Ele te diz, eu vou te dar autoridade sobre a nação. Você fala, você não sabe o que te aguarda. Porque para conquistar autoridade sobre a nação, você vai ter que vencer potestade sobre a nação. E as potestades dessa nação vão vir com tudo para cima de você. E Deus vai falar, não temas que eu sou contigo. Desde que você não se apegue na manifestação, com que você volte na mesma palavra que te fez andar até hoje. Então a hora que der medo aqui, você vai voltar e falar, você está aí mesmo, né? Eu estou aqui, estamos aqui. Mas eu não estou vendo nada, mas estamos aqui. A palavra é a mesma. E quando eu passar, eu vou poder ser testemunha de Cristo. Jesus não me chamou para ser pregador, Ele falou, sereis minhas testemunhas. Sabe o que é testemunha ali? Mártir. Alguém que com a própria vida demonstra a mensagem que está pregando. Isso é a única coisa que me dá autoridade. Jesus conquistou a autoridade com um furo na mão e não com um diploma na parede. Todo conhecimento que você pode adquirir aqui ou em qualquer seminário, qualquer ministração, não vale nada se não entrar e fizer carne. Se a palavra, se o verbo não encarnar, ele não tem poder para mudar nada. Ele é todo poderoso no céu. Jesus era todo poderoso no céu. A salvação só veio quando ela se faz carne. Quando ele aprende obediência por sofrimento. Jesus tendo que sofrer para aprender o que é obediência. Porque é muito fácil, querido, obedecer quando não te custa. Jesus viu na pele o preço que é obedecer. Acho que ele olhou e falava para Deus, eu não sabia que era desse jeito. Deus, não mesmo, por isso que eu estou escrevendo que você aprendeu. Porque é algo que você não sabia. Era algo conceitual. Jesus sentiu, Deus aprendeu o que era decepção. Deus aprendeu. Como experiência, Deus nunca tinha experimentado algumas coisas que como carne ele experimentou. Se assim foi com ele, imagina comigo e com você. A necessidade de se viver e experimentar coisas baseadas em uma palavra que o Senhor deu, para eu poder provar depois que o Senhor é bom. Deus é bom não tem a ver com conceito. Provai e vede.
Eu só descubro bondade de Deus quando eu entro em lugares que demandam bondade. Agora o Senhor escreve qual é o meu papel. Qual é a minha essência? É essa. Eu sou mulher. Junto com o meu esposo, nós vamos cumprir uma coisa. Deus não deu uma mulher para Adão porque Adão era carente. Adão era sozinho. Adão tinha Deus, gente. Que amigo melhor que esse para conversar todo dia. Você acha que na loucura da sua cabeça Adão ia trocar a conversa com Deus para a conversa com Eva? Ontem eu estava pensando nisso sozinho. Eu falei, imagino Deus e Adão no fim do dia. Adão chegando, Deus no banco, e ele senta, e falei, e aí, bom, e o bicho que você fez, é legal, e olhando, era assim os dois, e olhando para frente, como é que você está? Tô bom. Eva, quando chegou nesse negócio, eu imaginei a Amanda, oi Deus, você viu e você fez, e conversando, e Adão olhava para Deus e falou, o que você arrumou? Não tinha a ver com amizade. O propósito de Deus de dar uma mulher, quando fala, não é bom que seja só, tem a ver com a necessidade de testificação. Se dois ou mais se ligarem na terra, é ligado no céu. Eu preciso de alguém para testificar com você. Eu manifestei o governo, Cristo. Agora eu preciso da noiva manifesta, para que a semente seja lançada sobre ela gere filhos. Porque qual é o propósito de vocês dois? Único propósito: multiplique-se. Você não se multiplica sozinha. Por isso que Adão precisava de alguém para ajudar. Ele não precisava de companhia. Quando esse lugar é invertido, a alma dela começa a se questionar. E isso começa nele. Não existe Jezabel sem Acabe. Começa nele. E sabe onde você vê que isso já estava imputado? Quando Deus vem cobrar Adão. O que foi que você fez? Ele fala assim, foi a mulher que você me deu por companheira. Deus falou, o quê? Eu não te dei companheira. Eu te dei ajudadora. Você tirou a mulher da posição dela, que era contribuir para um propósito, e colocou ela como alguém que vai saciar a tua alma. Você colocou ela para ajudar a dividir peso com você, e não era para ela te ajudar a dividir peso. Você colocou ela para tomar cruz com você, e não era para ela tomar cruz com você pro propósito, era para ela tomar para ela como relacionamento comigo, como modelo de Cristo. Você, Adão, inverteu as coisas. Começou a tratá-la como alguém que foi colocada no meu casamento para me complementar, para me saciar, para alimentar a minha alma. E não foi para isso que eu te dei ela. Foi para te ajudar a cumprir um propósito. Foi para que mesmo que ela não te for companhia, foi para que mesmo que ela seja adúltera, mesmo que ela cuspa em você, você vai para a cruz sozinho e vai se entregar, porque o propósito não se corrompe quando você se mantém. Quando ele dá a ela um lugar de companheira, de alguém que veio para saciar a minha alma, um homem que não foi gerado como homem pelos pais, um menino, que é o que mais tem hoje. Ele vai buscar a mãe no casamento, pronto, ele tem uma companheira. E quando a coisa cair, ele vai dizer, foi a companheira que você me deu. Quando essa identidade é alterada, essa noção de propósito começa a se basear na manifestação, no que está acontecendo aqui, e não na essência da palavra que eu tenho de quem eu sou, tudo já foi embora. Eu estou construindo fumaça. Então, em cima disso, a queda ocorre. Eu ouvi há algumas 2 semanas que eu amei. Adão não foi enganado, a Bíblia diz. E Adão, quando comeu, ele fez o que Cristo fez. Ele se fez pecado, mesmo de forma consciente, para poder sair junto com ela e resgatá-la. Porque se ele fica lá dentro, ela não teria mais remissão. Eva não teria como gerar um filho sozinha lá fora. Mas o fato é que Adão sai. E isso não muda o propósito. Tudo que Deus falou para Adão e Eva com relação ao peso agora do que eles fariam, não tem a ver com penalidade. Como penalidade, agora eu vou fazer isso em cima de vocês. E aí entra, parece que é um peso. Nossa, tem que obedecer ao marido agora, porque por causa da Eva, a culpa é da Eva. Não, a culpa não é da Eva. Deus não botou peso nenhum em cima a mais. Ele fala as mesmas coisas. Capítulo 3. Verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Está falando para a serpente. Essa te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E para a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor.
a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá delas todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Não mudou nem o propósito, nem a forma. O propósito, mulher, você vai ter filho. E vai doer para ter filho agora. Vai doer porque agora, para a igreja gerar os filhos para o Senhor, é debaixo de dor e sofrimento, porque tem uma raiz amarga na terra. Porque agora tem duas naturezas dentro dos teus filhos, e você vai ter que lutar para gerar filhos para Deus. Como manifestação profética, quando você, mulher, receber a semente do teu marido, a manifestação desses filhos, a manifestação, não a geração, a manifestação vai doer. A dor está no parto, não está em gerar. Não dói fazer filho. A igreja receber, gente, não dói nada. O que dói é pagar o preço para gerar filhos, para manifestá-los. Isso é o profético da dor de parto. E por isso que a igreja tem abortado muito. Porque custa gerar filhos. E o propósito continua o mesmo. Você vai ter filhos. O propósito não era multipliquem-se. É isso. Marido, você tem provisão antes da terra. Mas a terra antes respondia à tua natureza. E ela ainda responde à sua natureza. Antes a sua natureza era pura, ligada em mim. Agora a sua natureza é corrompida. A terra do qual você foi feito também agora vai gerar mato no natural. Você é quem vai ter que derramar suor para arrancar o que tem de bom dela. O que Deus está fazendo? Ele está contando como vai ser a forma da manifestação espiritual. Não tem peso. E mulher, a tua vontade vai ser para o teu marido. Ele só está explicitando isso como lei, mas isso já estava na manifestação. Mulher edificada sobre o marido. E a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando de Jezabel, de governo, de corrupção. Isso aí é diabo, deixa ele. A gente não precisa se preocupar com ele por enquanto. A gente precisa entender. Entender que muito do que você está manifestando, de repente, no teu ministério, na tua casa, ainda que você olhe e fala que gere frutos, está embasado em um caráter corrompido, em uma forma de olhar para o teu casamento, para o teu ministério, baseado em ensinamentos e comportamentos que foram transferidos dos teus pais. Porque nós replicamos, isso é natural, querido. O homem não tem em si, não carrega em si uma forma de ser de forma empírica. Todo animal carrega isso. Um leão é um leão em qualquer lugar. Se ele tirar ele da África, trouxer aqui, ele nunca vê um leão na vida. Ele vai crescer um leão, vai rugir como um leão e vai ter vontade de comer o que um leão come. Pega um ser humano, tira ele daqui, leva para um ambiente totalmente diferente. Ele vai ser o que o ambiente tocar sobre ele. E não vai carregar nada. Na manifestação, ele não vai carregar nada do que veio do lado de cá. O ser humano, ele é resultado de um espírito soprado e de mãos que tocaram sobre ele, desde Adão. Então, quem é você, mulher? Você é resultado das mãos que te tocaram. Sua mãe, seu pai, suas tias, os lugares, pessoas que exerceram influência sobre a tua vida. E espíritos soprados. Espíritos geracionais, Espírito Santo. Espíritos de influência. Isso forma um homem. E isso eu chamo de é o meu jeito. Isso eu chamo de é o que eu sou. E esse é o problema. Isso é o que o teu pai e a tua mãe naturais deixaram como herança para você. É o que tinha no céu. E nisso você vai encontrar o vazio da tua vida. Por que é que eu não sou pleno? Por que é que eu não encontrei uma causa pela qual vale a pena morrer? Por que é que mesmo dentro do evangelho eu não consegui entrar nesse lugar? Por que é que dentro do meu casamento eu não consegui entrar nesse ambiente que eu leio um monte de vezes, eu ouço o pastor pregar, Deus fala comigo, eu não consigo entrar nesse lugar? Por que, Deus? Porque eu ainda estou conservando coisas que meu pai e minha mãe sopraram sobre a minha vida. E por isso eu não consigo ser pleno ou feliz.
Porque não bate, eu descobri o propósito, e quem eu sou não bate com o propósito, e a todo momento ele se raspa, e aí eu entro para o lugar, ou de me rasgar e não encontrar saída em alguns momentos, ou de hipocrisia, é assim mesmo, você vai ver que é assim. Ontem eu ouvi um testemunho de uma pessoa que um pastor, eu fiquei doido com isso, um pastor falando para o outro, você acha que é verdade mesmo esse negócio de obediência até o fim extrema, assim, de entregar a vida? Eu acho que não é, não, acho que é só... Eu falei, não é possível que ele falou isso de verdade. A gente começa a alterar a palavra, para ela se moldar a quem eu sou, aos poucos, e a igreja começa a fazer isso. Eu fui num casamento outro dia, e eu vi o pastor na hora de fazer a cerimônia falando, porque Deus fez assim os dois, para estarem juntos, para cumprirem juntos, e a mulher foi da costela, porque era para andar do lado do marido, e quando eu vi ele estava levando para um lugar, para agradar o público, eu falei, o que esse homem está fazendo? Não, minha filha, obedeça o teu marido, e teu marido, morra por ela, é isso aí, não tem outra conversa. Obedeça a palavra que está na Bíblia, na minha está obedeça. É ruim, eu sei que é, como eu queria, não queria Deus, só forma de dizer, desobedecer a Deus, eles me pedem para fazer coisas às vezes que eu não é o que eu gostaria. Eu falo, amém, o Senhor quer, isso é obedecer, isso é aprender a obediência, por aquilo que sofreu. Isso é, meu marido está errado, não tem a ver com está certo ou está errado, porque só de eu falar está certo ou está errado, eu já estou me colocando como um parâmetro de certo e errado. Sabe Abigail na Bíblia? Salva toda a descendência da casa com o rei, sem bater de frente com o marido. Porque se trata da figura, da manifestação de algo que tem por trás. E o que tem por trás é uma palavra dada por Deus. Ele é a cabeça. Ele é uma cabeça caída, não importa, mas é a única cabeça que existe para Cristo poder se manifestar. E quando você corta essa cabeça, Satanás está te falando, corte a cabeça que eu te faço a cabeça. Corte a cabeça que eu te faço a cabeça. E é mentira, porque você não tem cabeça. E o que Jezabel quer? A cabeça. Ela não quer o corpo. A menina dança, pede a cabeça de João Batista e o corpo, dá para os discípulos. Eu não quero o corpo. Eu quero o governo. E eu não quero para usar, eu quero para Cristo não poder se manifestar. Porque se meu casamento não está bom, pior ainda é quando ele estiver sem cabeça. Pior do que uma cabeça perdida. Porque enquanto a cabeça está perdida, essa mulher calada pode ganhar essa cabeça para Deus. Enquanto essa cabeça está corrompida, a intercessão pode fazer com que o Senhor retome o governo. E o que Satanás quer dizer para você é tome, 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 tome. Ele vai na sua cabeça até que tome você. Porque é uma ilusão. É tão louco você imaginar que pode mudar a forma de manifestação que Deus estabeleceu sobre a terra. É isso que você faz. É isso que a igreja de Cristo, como figura, faz. Ela vira para Jesus e fala, não, a gente sabe fazer, não é bem desse jeito. Não, que vocês estão guardando dinheiro para construir templo, é para cuidar dos pobres. Não, a gente vai construir, Deus, aguenta aí. A gente vai fazer aqui, porque aí quando tiver, a gente vai ter estrutura. O que eu estou fazendo? Eu estou matando a cabeça. Eu estou cortando o governo, dizendo que o corpo sabe fazer. E faz, lógico que faz. Existem espíritos soprando por trás, existe Jezabel te empurrando. Jezabel não é uma mulher, é um espírito tentando corromper governo. Isso é. Nós chamamos de Jezabel porque Jesus lá na carta de Tiatira fala, toleras o espírito de Jezabel. Toleras Jezabel, mulher. A gente chama daquele nome, mas podia chamar de Dalila. Podia chamar de Acabe. Foi o primeiro a pegar o governo que estava na mão dele e entregar na mão de quem não era direito. É ilusão. Satanás nos ilude. E a gente vai, sabe por que a gente vai? De forma fácil. Assim como João e Tiago, Jesus quer que a gente taque fogo nessa aldeia. Jesus vira e fala, vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês estão andando comigo, mas é o diabo falando na boca de vocês. Vocês estão usando os traumas de vocês, a rejeição de vocês, para levantar juízo em quem está rejeitando agora. Você percebe que só te dói quando o teu marido tenta exercer governo, porque lá atrás alguém te feriu na figura de governo.
Repare as gerações. Olhe para uma casa onde a mulher é a forte. E é o que mais tem hoje. A mulher é a forte da casa. Ela não quer ser chamada de homem da casa, mas ela quer governar o homem da casa. Quer saber de onde isso vem? Olha para a mãe dela, para o pai dela. E por que esse homem se sente bem nesse relacionamento? Ele é feliz. Porque ele olha para ela e fala, era igualzinho na minha casa. Ele é feliz. Identidade encontrando um propósito. Os dois são. E vão gerar filhos assim também. Isso é geracional. Até que alguém se levante e fale, sai da tua casa, da terra da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vamos começar de novo. Do zero. Rompa com tudo. Porque se você não romper, aceitar Jesus, o que é aceitar Jesus? Me explica, eu preciso entender isso. Como assim aceitá-lo? Não é tua escolha. Não é o Espírito Santo que te pega? Não é aquele dia que você ouviu falar de Jesus e você começou a chorar e ele te pegou por dentro e disse, eu quero Jesus, eu quero Jesus. É ele, você não fez nada para aquilo. A escolha não é para aceitar Jesus, é irresistível. A escolha é por aceitar o caminho, a verdade e a vida. Porque o primeiro chamado dele é vinde os que estáis cansados. Quem é que não quer ir, está indo cansado? O tome a vossa cruz, negue-se a si mesmo. Esse é o ponto, não é aceitar Jesus, é aceitar o caminho. Todo mundo aqui aceitou Jesus. A pergunta é quem é que quer aceitar o caminho? Quem é que quer chegar em casa e virar para o marido e falar, está errado. Eu governo esse lugar. Eu gosto disso. Quem é que quer procurar teu pastor e dizer para ele, está errado. Na minha casa eu oprimo o meu marido, na minha casa eu dou as ordens, na minha casa o meu marido não assume o que tem que assumir. Eu quero esse caminho, e aí você precisa de um pastor que também saiba disso, para ser modelo para vocês dois, para ser pai sobre o teu marido. Sim, é necessário, isso é paternidade. Porque sem isso, querido, é a história da carochinha, é ir para o céu, e vamos. Mesmo com esses erros todos, nós vamos para o céu. Não se trata de céu, se trata de reino. Não se trata de ser tirado daqui para morar com Jesus. Se trata de conseguir implementar aqui, ser pleno aqui, ser mártir aqui, naquilo que eu fui chamado para ser mártir. É disso que se trata. Não se trata de estar bem, de estar se sentindo bem com o que você está fazendo. É lógico que você está se sentindo bem com o que você está fazendo. E se não está procurando um jeito de ficar bem. Ninguém permanece nesse ambiente. Se trata de confrontar quem eu sou e os meus caminhos com os caminhos que o Senhor estabeleceu. Porque senão o propósito de multiplique-se não acontece. Você entende por que não acontece? O multiplique a imagem de Cristo não acontece. Acontece o multiplique-se a imagem do meu pai e da minha mãe. Hoje eu consigo entender coisas que o Senhor fez comigo. De romper com família. Geracionalmente. Fala, vou começar de novo. Porque quando eu olho para trás, uma família de mulheres fortíssimas, governadoras, firmes, e homens fracos, alcoólatras, fracos em todas as áreas. E isso vai passando de geração em geração. É geracional, isso vai sendo transmitido através de comportamentos que dão legalidades para espírito. Um comportamento que abre portas para que Satanás possa continuar agindo geracionalmente. Ele vai visitando geração após geração. Porque eu estou procurando no Senhor estar bem. Então eu não estou procurando um marido com a cara de Jesus, eu estou procurando um marido com a cara do meu pai. E é natural isso? É natural. O problema é qual era a cara do meu pai. Porque eu quero que minha filha procure alguém igual a mim. E para isso eu tenho que me matar, para ela não ver em mim coisas que não pareçam com Jesus. Porque os meus olhos têm que estar no propósito. O propósito é multiplique seus filhos. Para isso eu te dou o governo. E para isso a terra vai dar provisão para vocês. Isso era a ordem da manifestação do homem. O homem vivia dentro de Deus, nós vivíamos dentro de Deus. E como um bebê aqui, Deus já nos conhecia. Nós lá dentro não conhecíamos o Pai. Como um bebê. E aí Deus fala, eu quero manifestar, eu quero relacionar. Então ele põe para fora. E agora que está do lado de fora, ele começa a trocar relações com.
Isso é manifestação dos filhos que já estavam dentro. E aí Deus estabelece uma ordem para que essa manifestação ocorra. Ele diz assim, olha, propósito de você estar aqui do lado de fora, multiplicar a imagem. Para isso eu te dei a imagem inicial, a minha. Eu vou te dar governo, porque você precisa estabelecer governo sobre o que eu estou dando na tua mão, e a terra vai dar provisão. Naturalmente isso vai acontecer. Se foca no propósito, multiplique-se. Cuide de tudo que eu te entreguei, deixa que a terra vai dar o fruto para você. E assim o mundo funciona, e era para funcionar até hoje. Sabe onde a inversão começa a ocorrer na nossa vida? Quando essa ordem é quebrada. E onde é que Satanás começa a questionar essa ordem? De novo, quando ele questiona a essência e vem para a manifestação. Através do erro do homem e não da mulher. Então até muito pouco tempo atrás, falando de gerações, até 50, 70 anos atrás, 80 anos, as famílias ainda tinham o foco, o propósito de fazer filhos. Conhece Deus, não conhece Deus, está caído, é do inferno, não estou falando de espiritual. No natural, qual era o propósito de uma família? Ter filhos. Muitos filhos. Porque esse era um propósito dado por Deus que ainda não tinha sido corrompido. Para isso, um homem exercia governo na sua casa. Ia trabalhar de sol a sol. E não passava pela cabeça dele a mulher sair de casa para ir trabalhar, para trazer comida para dentro de casa. Mas de longe isso passava na cabeça dele. E não é porque ele era bom, é porque isso ainda não era conhecimento adquirido. Era um absurdo. E a provisão vinha. E você tinha família se multiplicando. 10 filhos, 12 filhos, muitos filhos. E aquela mulher, você imagina uma mulher daquela afrontando o marido dela? Nunca. Mas porque o homem era bom? Não, porque não tem esse lugar, não existe esse lugar na mente dela. Ela está ali para se relacionar com ele, ela cuida da casa, cuida dos filhos, ele traz a provisão e o propósito está ocorrendo. E a sociedade era muito melhor. Por quê? Porque o modelo de família estava estabelecido. Deus estabeleceu desse jeito. Não tem a ver com ser de Deus ou não ser de Deus, tem a ver com o modelo funcionando. Em um certo momento, o homem saiu de casa. E um ponto que é marcante, embora não tenha sido só ali, foi na guerra. Os homens saíram na Segunda Guerra e ficaram muito tempo fora. As mulheres começaram a sair de casa para buscar a provisão, que antes ela, como igreja, simplesmente sabia que tinha a provisão. Se ela cuidasse dos filhos, ela sabia que no fim do dia, de um jeito ou de outro, ia chover provisão na mesa. Ela vivia debaixo de um Cristo. Agora não. O Cristo se ausentou. O governo da casa foi retirado. E antes o propósito era fazer filhos. Agora o propósito é provisão. A terra ia dar sozinha. Agora a terra não dá sozinha. Eu vou em cima da terra. Quando esse homem volta, ela é provedora de casa. A imagem não é mais a dele. Mas ele volta como governo ainda? Ainda. O primeiro pilar de baixo foi arrancado. Provisão. Mas o governo ainda é dele quando ele volta na guerra. E a sociedade é assim. Então a década de 50, 60, o homem ainda era o homem da casa. Mas essa mulher agora já trabalha. A provisão já vem dela. E os anos vão passando e vai chegando a década de 70. E agora o governo começa a ser questionado. Porque se eu trago provisão para minha casa, por que é que então o governo é dele? E o governo começa a ser tocado. E quando você vai chegando mais agora nos nossos dias, há pouco tempo atrás, década de 90, agora o propósito de filhos também já foi tirado. Não é mais o propósito de ser. Eu trabalho como ele, o governo é dividido e nós vamos decidir quantos filhos a gente vai ter. Isso é algo para você pensar, porque o diabo vai trabalhando de forma tão pequenininha na nossa cabeça e quando a gente vê, a gente acha que é Deus. Você acredita quando a Bíblia diz que todos os seus dias estão escritos? Sim, sim. Então você acredita que a quantidade de filhos que é para você ter está escrito nesse livro? Sim. Então como é que você tem a coragem de dizer que você não quer ter mais filho, que eu não vou ter, porque está difícil? Você é Deus então. Você percebe como a gente toca na provisão, para tocar no governo, para corromper propósito, para no final chegar na imagem e semelhança.
ele deixa de ser a referência da minha vida. E por que alguém tem muito ou pouco filho, normalmente, hoje em dia? Por causa daquilo que era para ser espontâneo e natural. A terra vai dar o fruto. O caminho foi invertido. O que era um detalhe, governe, multiplique-se, Deus quase que fala assim, e vai nascer coisa ali, vocês podem comer. Agora não, vocês produzam, vocês se virem. E como está na mão de vocês o produzir fruto, você vê o que dá para fazer aí de filho. Corrompeu tudo. E com esse pensamento a gente vai para a igreja dizendo para as pessoas, tem que ter precavido, tem que pensar nesse negócio de filho. Eu não tenho que pensar em negócio de filho. Eu tenho que olhar para Deus e falar, quantos são? Quem eles são? Clara, é o quê? O que essa menina vai ser? Porque eu preciso dar de comer para ela de acordo com o que o Senhor tem para ela. Então ela é pastora, entendi. Então tudo que ela faz eu já vou lendo ela desde agora. Por que ela é assim? Como que ela é? Eu consigo ver a pastora. E quando eu olho para a Helena, louca, eu falei, ela é mesmo, ela vai ser profeta no Afeganistão, alguma coisa assim. Mas porque Deus disse, ela é. Porque se Deus não disse, eu vou falar, filha, você tem que ser comportada, que você vai fazer medicina. Você não vai, eu sei lá o que você vai fazer. Isso eu falo para as minhas filhas, eu não sei se vocês vão fazer faculdade, isso ainda não foi revelado. Porque eu estou vivendo o propósito, eu não estou aqui para desfrutar de algo, embora eu vá desfrutar. Eu estou aqui para manifestar algo. Eu sou só a manifestação visível de algo que está no céu. Eu sou um vento. E enquanto esse vento está soprando, ele balança folhas. Você não vê o vento, mas você vê folhas balançando quando ele passa. Isso sou eu e você. Estamos aqui para balançar folha. Eu não escolho esse caminho. Os nascidos do Espírito são como o vento. Vão e voltam, ninguém sabe para onde vai. Então, como é, minha filha, que em sã consciência a gente começa a fazer contas com Deus de quantos filhos eu vou ter? Que soberba é essa de achar que eu defino um destino? Falar de Jezabel com relação à esposa e marido é muito simples, é muito superficial. E por isso que a gente sai desses seminários tentando arrumar casamento. Casamento não existe em si, ele é a junção de duas pessoas alinhadas. Ele não é um ser, um órgão, uma instituição. Ele é a junção de duas pessoas. Pessoas têm que ser saradas. Pessoas têm que entender propósito. E eu sei que é difícil, porque às vezes eu vou tratar com homens, e eu falo, eu sei. E ele me conta as coisas que estão acontecendo, eu falo, eu sei, meu filho. Mas ainda assim, você tem que morrer por ela. Então mata ela. Mas não tem jeito, você vai continuar tendo que morrer por ela. Mas ela faz isso, mas ela também falou, chega. Já chega de trabalho com mulher, já chega a minha. A tua escolha é ser igual a Jesus. Quer ser igual a ele ou não? Porque enquanto o teu referencial for ela, estamos lascados. Enquanto o teu referencial for eu sou assim porque o meu marido é, eu falo, meu Deus, você está caída. Teu referencial de comportamento é Cristo. Eu me comporto assim porque eu manifesto a igreja e não porque ele manifesta Jesus. Se ele vai manifestar ou não é problema dele. Enquanto a gente ficar apoiando o comportamento no caráter do outro, o mundo não tem solução porque o mundo está caído. O mundo precisa de um Cristo que se levante no meio de um ambiente corrompido e sustente um caráter. A tua casa precisa de uma mulher que se submeta a um banana. E que a hora que ele pare o carro e fala, não sei para onde vai. Você vira para as crianças e fala, dorme aí que a gente vai passar a noite no carro. Mas eu não vou dizer para onde vai. É ele que vai fazer, ou ninguém vai fazer nessa casa. Mas não, eu vou me mover porque ele não se move. É só o que Satanás quer. Tire a mão aí de trás. Tire a mão aí de trás. Faça o que Cristo não faz. Arrume o emprego que Jesus ainda não te deu. Arrume a solução que Deus não te deu. E você arruma, e depois que você arruma, você ainda dá glória a Deus, porque ele resolveu. Ele fala, eu não tenho nada a ver com isso. Você resolveu por tua conta. E teus filhos vão colher o fruto lá na frente das tuas escolhas. A pergunta é, a gente está aqui para ser feliz? Ou a gente entendeu o que é essa igreja? A gente não está aqui para cumprir a vontade, a gente está aqui para descobrir a vontade, fazer com que a vontade dele seja a minha. Deleita-te no Senhor, ele realizará os desejos do teu coração. Eu lembro quando eu tomei esse salmo há 20 anos atrás, sei lá, 20 anos nada, foi no meu casamento, antes do meu casamento, durante o meu namoro, quando eu tomei essa palavra para mim, eu entendi ela, eu entendi, não é agradar o Senhor para ele fazer o que eu quero,
Quando eu me deleitar nele, a vontade dele vai ser a minha. O desejo do meu coração vai ser o dele. Naturalmente vai se cumprir. Você entende que até a tua forma de orar e o que você pede para Deus, se tudo já está escrito, tudo já está escrito, amém? Tudo. Quando você ora por algo que não está escrito no céu, sabe qual é o nome disso? Feitiçaria. Tentar produzir no mundo natural algo que não foi liberado por Deus no mundo espiritual. Isso que um feiticeiro faz. Trago a pessoa amada em 3 dias. Ela não me ama, mas eu trago. Eu tento manifestar aqui algo que no mundo espiritual não tem. Qual é o nome disso? Feitiçaria. Por que a Bíblia compara a rebeldia com feitiçaria? Porque a rebeldia é uma vontade contrária à vontade do Pai. E nós somos muitas vezes dentro da igreja feiticeiros. Egoístas. Eu não quero saber o que Deus tem. Eu vou com a minha lista diante de Deus para falar para Ele o que eu tenho. Qual é o meu nome, Pai? Porque eu tenho que me alinhar. Eva não era Eva antes da queda. Ela era varoa. E vou chamar ela de... E Adão dá um nome e fala, vou chamar ela de varoa porque ela foi tirada do varão. Quando eles caem, Adão fala, eu vou chamar ela de Eva porque ela vai ser mãe da humanidade. Eu alinho o propósito dela de acordo com o que o Senhor está fazendo agora. A identidade dela começa a ser descoberta e alinhada. E pronto, ela é mãe da humanidade. Ela não vai diante de Deus começar a andar debaixo de algo que ela quer. Já chega o que ela quis lá atrás. Ou a gente pode ser um monte de pedintes diante do Senhor. Para Ele fazer. Ah, eu preciso de um emprego. Não, eu preciso do Senhor. O Senhor disse lá no Éden, não mudou. Que se eu buscar receber a tua imagem, através de transformação. Se eu tiver propósito de multiplicar essa imagem, e eu exercer governo sobre mim em primeiro lugar, a provisão vai sair naturalmente da terra. Pronto. Como manifestação, o que é que o Senhor tem para hoje? Como manifestação, eu vou chorar muito pelo que eu estou passando. Mas como meu propósito é me parecer com Ele, quem sou eu para querer sair do caminho que Ele está propondo para mim? Querer dar uma ajuda, querer fazer algo contrário. Querido, isso aqui é só para denunciar. Isso é botar um espelho na frente da cara para conseguir me enxergar e parar de mentir para mim mesmo. De que eu estou buscando o Senhor, na verdade, como um feiticeiro, para Ele saciar desejos que eu tenho. Eu estou buscando casamento porque eu quero saciar minhas emoções. Não é porque eu estou preocupado em multiplicar pessoas e reino e ter filhos. Eu sou carente. A maioria das pessoas casam por carência emocional e não por propósito. E isso é o problema. E depois eu cheio de casamento com problema dentro da igreja. Um monte de gente problemática que não era para ter casado. Faz o que é para fazer fora do tempo, se rebela com o pai, tem relacionamentos ilícitos com homens, com mulheres. E como Jesus diz, quem se une à prostituta se faz um com ela. Então gente que entrega a virgindade antes do casamento, pronto, já se fez um com prostituta. E está carregando um defunto nas costas sem saber, espiritualmente. Mas agora aceitou Jesus. E daí que aceitou Jesus? Continua devendo na venda do mesmo jeito, tem que pagar. Tem que pegar o sangue de Jesus e ir lá confessar aquilo. Mas não, aí eu junto com outro, que também traz um monte lá de fora. E junto os dois, carregado. Ela vem de uma casa destruída. Ele com o pai que batia na mãe, junto os dois. E fala, vão ser felizes para sempre. Fala, aonde? Dá 1 mês para você ver o que acontece. E leva esse casamento para o pastor depois. E depois de um ano está falando, eu acho que a gente não dá certo. Fala, meu filho, minha filha, você não dá certo com ninguém. Nem o diabo vai querer casar com você. Você precisa ser sarada, você não precisa de um marido. Você não precisa de um seminário para corrigir teu casamento, você precisa ser curada. Você precisa conversar diante do Senhor, Senhor, olha o meu histórico de vida. Essas coisas não foram arrumadas, elas foram suplantadas por outras coisas. Os meus traumas, a minha rejeição, eu curei com um bom emprego. Aquele inferno do casamento que meu pai fez com a minha mãe, eu curei arrumando um homem fraco em quem eu mando. Isso não é cura. Isso é construir em cima da areia. Isso é arrastar o que os meus pais viveram lá atrás. Só a manifestação vai ser diferente. E onde é que eu sei isso? Não gera frutos. Não gera filhos com cara de Deus. Mas é um problema tão grande assim para a tua vida, para você ser feliz? Não, de jeito nenhum.
Como eu te falei, ser feliz não tem a ver com isso. Ser feliz é você encontrar, se você é uma mulher que gosta de mandar, é você encontrar um banana, você vai ser feliz. Se você é um homem que gosta de oprimir, é você encontrar uma mulher que se ache muito ruim, muito indigna para se colocar debaixo disso. E o diabo é um ótimo cupido para essas coisas. Para pegar gente ferida e juntar. E aí você vê o que bate com aquela que se acha um nada. Pronto, casal feliz por lado de fora. A manifestação está resolvida. E vai na essência dentro de casa, você vê que não está resolvida. Porque a gente está preocupado com o que está vindo para fora. Quando você entender, quando a gente entender de fato o que é governo, quem eu sou em Deus, para que Deus me chamou, como Ele colocou isso em mim, e pior que isso está na Bíblia. A gente não quer ler, ou a gente não quer viver, porque a gente quer a lei. Qual é a lei? Obedecer ao marido. Qual é a lei? Mande na tua esposa. Essa é a lei. Eu queria ler 2 textos com vocês. 1 Coríntios 11, 7. Vocês acreditam, vocês creem, vocês entendem que o homem é a coroa da criação. A Bíblia fala isso. O que é homem como coroa da criação, querido? Deus fez a criação e colocou o homem como figura de governo. Quando o mundo espiritual olha para o homem, o mundo espiritual vê governo. Homem sobre criação. Homem representa governo. É como se Deus, quando olhassem para Deus, fala: cadê o governo? Como é que eu faço para ver o teu governo? Ele fala: olhe para o homem. Ele manifesta isso. Ele é figura disso. 1 Coríntios 11, 7 diz assim: o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Você entende que Deus fez assim? Ele falou para o homem: quando eu quiser que vejam a minha glória, eu vou falar para olhar para você. Só que depois ele vira para o homem e fala assim: quando quiser que veja a tua glória, homem, eu vou falar, olhe para ela. Provérbios 12, se eu não me engano, diz que a mulher virtuosa é a coroa do homem. O homem é a coroa da criação? É. E a mulher é a coroa do homem. Sabe onde está a glória do homem aos olhos do mundo espiritual? Em você. Por isso que o rei lá, Assuero de Esther, todo mundo já viu todo no reino. Para fechar com chave de ouro, ele fala: manda chamar a rainha. Ela é a figura que Deus criou para manifestar o extremo da glória de um homem. Onde é que vão olhar para mim? Eu, Jean. Meu ministério pode ir para lugares astronômicos, muito, muito alto. Onde é que Deus coloca a coroa? Que vão olhar e falar: ali está a glória da minha esposa. Por quê? Porque o propósito está em me unir a ela. E com ela, manifestar filhos. Qual que é a coroa de Cristo? A noiva de Cristo. Então Jesus não morreu na cruz para ele se apresentar num lugar bonito. Ele morreu na cruz para apresentar uma noiva bonita. Isso é o que Deus diz a teu respeito. Você é a coroa da tua casa. Você é a manifestação do governo que o teu marido exerce. Ao menos é para ser. Só que enquanto continua a competição, a necessidade de arrancar a mão de trás, para fazer, para exercer, eu não consigo nunca chegar nesse lugar. Porque o Espírito não sopra sobre Eva, ele sopra sobre Adão. E de Adão arranca-se um pedaço e se faz uma mulher, querido. Todo o poder que você acha que tem, que eu como igreja e você como mulher acha que tem nas mãos para fazer alguma coisa, para construir alguma coisa que te sacie, é ilusório. Quem é que te empodera? Da onde vem o poder que sustenta isso que eu estou fazendo? Só existem 2 lugares com poder para liberar isso sobre mim, sobre você: o céu e o inferno. O inferno tem reinos para dar. Ele ofereceu para Jesus reinos. Os reinos que você tem construído, os lugares que você tem vivido,
lugares de autoridade, na tua casa, no trabalho, na igreja, seja onde for. Quem é que empoderou isso? É simples você saber. Estava escrito no céu esse lugar para mim? Porque o Senhor só habilita aquilo que veio do céu. E eu posso estar vivendo coisas aqui na terra que não vieram do alto. Eu posso estar andando em carros, vivendo em casas, trabalhando em empregos que não vieram do alto. E você está feliz? Está feliz. E aí? Pedro estava feliz com o barco dele, pescador, companhia de pesca. Mateus estava feliz com o emprego dele. Todo mundo muito bem. Era o que Deus tinha? Não. Era o que o pai dele tinha deixado para ele até aquele momento. Ele vive o que o pai deixou. Até aí é natural, até o dia que Jesus se apresentou. E a pergunta é, se eu deixei os barcos para seguir Jesus, ou se eu convidei Jesus para ser sócio na empresa de pesca? Ele fala, eu nunca planejei que você tivesse uma empresa de pesca. Tem uma historinha que eu amo, que é para você conseguir entender. A gente tem dificuldade de entender Deus, porque vê Ele como ser superior, e não como pai. A filha que é criada pelo pai para ser médica. O pai olha para aquela menina e fala, ela vai ser médica, ela leva jeito. E o pai é médico, e ele constrói tudo para a filha. E ela termina a faculdade e aparece com um cara cheio de tatuagem, dizendo, eu vou para a praia abrir uma barraca de coco. E o pai olha para ela e fala, não é o propósito para você. Eu vou. E ela vai. Arruma a mala, sai, e o pai fica bravo em casa. E a mãe vai atrás, filha, seu pai vai acalmar, aquele jeitinho que você sabe. E o pai, deixa ela ir. E ela vai. A mãe liga depois de 3 dias, como é que você está, filha? Estou bem. E uma semana, depois de 10 dias, o pai manda perguntar como é que ela está. E o pai vai amolecendo o coração. Depois de 2 meses, a menina vem almoçar em casa com o bandidinho que ela arrumou. Estão na mesa os dois lá. E a mãe, trata ele bem, não vai tratar ele mal. E ele trata bem, como é que você está, filha? Está bem, tá bom. Ele vai visitar a filha depois de uns 3 meses. E chega lá e vê a filha morando num buraco. E ele olha e fala, minha filha não vai ficar morando num lugar desse. E ele vai e compra um lugarzinho para os dois morar lá. E vai embora. Sabe qual é o testemunho dessa menina na igreja no domingo? Olha como meu pai é fiel. Ele veio e até comprou um lugar para eu morar. Era propósito. Era propósito? É aquilo que Deus tinha para ela? Era aquilo que o pai tinha para ela? Não. Ele só não deixou de ser pai. Ele só mantém que eu nunca vi o justo mendigar o pão. Mas não é o que ele tinha. Ela está vivendo onde não era para viver, fora do propósito, com alguém que não foi preparado pelo pai. E vai ter frutos amargos por causa disso. É que a gente acha que se não fosse Deus naquilo que eu fiz, Deus tinha vindo e me jogado na sarjeta. Vai ficar na rua agora porque não fez o que eu quis. E como ele não faz isso, eu chego à conclusão de que ele aceitou o que eu quero fazer. Eu falo, não me confunda. Eu só não sou como você, por isso eu não te joguei na sarjeta. Mas o fato de eu ir lá e te socorrer, não significa que eu aprovo a tua atitude. E não significa que eu vou validar e que ela não vai ter consequência. Tudo que o homem semear, tudo, o homem colherá. Graças a Deus por isso. Porque isso me dá a chance de semear coisas boas. E talvez seja dia de mulher simples. O que é uma mulher simples? É uma mulher que é só mulher. Que entende o que é ser só mulher. Que consegue abrir mão do que a nossa geração nos ensinou sobre a mulher. Porque o mundo, querido, ele é reflexo da noiva de Cristo. Onde é que o homossexualismo explodiu no mundo? À medida em que a noiva começou a se relacionar com outras noivas e não com o marido. À medida em que a igreja está progredindo e crescendo, porque tem intimidade com outras igrejas e não com Jesus. Onde filhos são gerados por relacionamentos aqui, não relacionamentos com o noivo. Pronto, o homossexualismo cresce no mundo. Porque é tudo fruto do mundo espiritual. Tudo que acontece no natural tem que ir no espiritual e falar, por que isso está acontecendo? Começo do ano teve 2 acidentes de barco, grandes. No mesmo dia eu fui em Deus, onde é que está isso?
O que no mundo espiritual pediu esse sacrifício de sangue tão grande? Porque não existe nada que aconteça no mundo natural. Isso aqui é tudo reflexo de algo, de uma guerra que está acontecendo no espiritual. Sempre. Então eu não fico doente por causas naturais? Fica. Mesmo assim, tem uma origem espiritual lá de trás. Sempre está ligado a algo no espiritual. O que talvez você tenha que se questionar hoje é voltar para Eva, lá atrás. Deus, o Senhor me chamou para ser Eva. Tá. Eu tenho uma imagem, em primeiro lugar eu tenho que ter uma imagem que é a do Senhor, não pode ser a do meu pai, se ele não foi a tua imagem. Tem um propósito que o Senhor me deu. Tem um lugar de governo que o Senhor me deu. E provisão é o que a terra vai dar, eu não preciso me preocupar. O que nisso aqui que eu estou vivendo que não veio do alto? O que é que eu estou vivendo na minha vida que está embasado e amparado no comportamento do outro? Eu queria ter um tempo de oração com vocês. Fica de pé, queridos. Tem coisas que talvez você vai mexer na tua vida, que se eu ouvisse você me contando, eu ia falar, nossa, eu queria não ter que mexer nisso, de tão profundo que você vai ter que voltar. Já pensou que você pode ter que romper com coisas que são muito difíceis? E não quer dizer que amanhã você vai sair daqui e falar, vou pedir a conta do meu emprego. Não faz esse tipo de loucura, mas quando você resolver voltar para o lugar, estar à disposição para voltar, o Senhor vai promover o caminho de volta. O Senhor abriu o caminho para o povo voltar da Babilônia para Jerusalém. Foi custoso, não foi do dia para a noite, foi arriscado, foram 3 meses de caminhada, foi difícil, mas o Senhor proveu o caminho. Quando estava na hora desse povo retornar. O que eu não quero que você saia daqui, por isso eu falei de hipocrisia no começo, é enganando a você mesmo. Porque nós temos direito de viver o que a gente quer, nem o Senhor me tira esse livre-arbítrio. O triste é como igreja, a gente iludiu o mundo, dizendo que nós temos uma resposta. Nós quem? Mostra o teu casamento ao mundo. E não um casamento feliz, um casamento modelo. E se for modelo, vai encontrar felicidade. É impossível não encontrar. E se ainda não encontrou, não mostra ainda. E se ainda não encontrou, entrega o cargo na igreja. Mas o que eu quero mostrar é o modelo de Cristo e a igreja dele. E não o modelo do João e da Fernanda. E não o modelo do meu pai. Eu não quero que ao olharem para mim, vejam a minha avó e o meu avô. Eu não quero. Eu perdi meu pai muito cedo. Eu não quero que vejam meu pai e a minha mãe. Eles não refletiam Jesus no casamento deles. Eles não receberam. O que recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Eu só dou o que eu tenho. Isso é paternidade. Buscar uma referência. Buscar um lugar para poder restabelecer um modelo que não me foi dado pelos meus pais. É a única forma de eu poder deixar legado para os meus filhos. Primeira coisa que o Senhor me pediu quando Ele me chamou lá atrás, 8 anos atrás. Provisão. Abre mão. Eu vou cuidar. Depois de um tempo, pedi o emprego da minha mulher. Abre mão. Eu vou cuidar. E dizendo, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E foi difícil? Não, não foi difícil. Foi sacrificante. Foi doído andar. É doído andar porque a manifestação briga com o que o espiritual está falando. Todo dia ela briga. Andar nas pegadas do Senhor, andar nas palavras do Senhor é pisar em fumaça. E toda hora que eu tento olhar para o lado, para dar uma segurada, não tem onde segurar. E eu olho para baixo e falo, é só fumaça. Ele fala, é. Eu falo, meu Deus, eu vou cair. Ele fala, será? E vira aquela guerra na mente. Você tem que falar, calma-te, aquieta-te, alma. Eu sou um ser espiritual. Eu só estou morando num corpo. Eu não sou um corpo. Eu sou um espírito que tem uma alma e habita em um corpo.
temporariamente, mas eu sou um espírito. Se eu sou um espírito, eu não estou preocupado com o que essa carne vai sofrer aqui, porque eu sei que é temporário. Eu sei que até o sofrimento que está acontecendo aqui tem a ver com o que o Senhor quer que outros vejam e falem, ele pisou, eu posso pisar. Eu só posso ter fé porque eu tenho Abraão na Bíblia. Só porque um homem lá atrás resolveu andar em fé, eu tenho em quem andar. Eu tenho que ler lá Gênesis 12, bora ler de novo Abraão. Mas para isso teve que ter um Abraão sofrendo. Eu só posso ser difamado e crer que Deus está nisso. Está todo mundo falando que você é herege, você é do diabo. Eu olho e falaram isso de Davi também. Ufa. Eu tenho que falar, Davi, ainda bem que você passou, para eu ter para onde olhar. Para eu ver que o Senhor realmente faz desse jeito. É isso que você vai manifestar para o mundo. A igreja de Jesus nunca foi chamada para mostrar riqueza, beleza, organização, nada disso. Ela foi chamada para mostrar simplicidade e poder. É isso que a igreja de Jesus mostrava. Até os romanos se convertiam pela simplicidade e poder que fluía daquele lugar. Como é que eu atraio o céu, querido, me colocando em lugares altos? Sabe que atrai um raio na tempestade? Lugares altos. Quanto mais distante dos lugares fundos, quanto mais alto eu vou, maior a probabilidade de eu atrair o que o céu tem a manifestar. Rompa com essas correntes. Hoje é dia você começar a romper com vínculos com os teus pais, vínculos emocionais no sentido de legados que foram deixados, da forma de lidar com teu marido, com os teus filhos, baseado no que você aprendeu, e ir para a palavra. O que a palavra diz? A palavra diz que a mulher calada conquista o marido. Eu creio nessa palavra, ou ela não vale nada, mas eu não vou mais viver com ela debaixo do braço como um conto de fadas. Ou a mulher calada ganha o marido, ou isso não vale nada, Jesus. E é nisso então que eu vou descobrir se essa palavra é verdadeira. Eu vou me calar. Ou o Senhor vai cuidar da minha casa, ou isso aqui não vale nada, mas eu não vou mais entregar a minha descendência para ser criada por qualquer babá e qualquer mulher, para gerar os meus filhos, para encontrá-los com 15, 16 anos e falar, quem são vocês que não se parecem nada comigo? Você foi buscar comida e deu outros para gerar o que era o teu propósito, colocar a mão em cima dessas crianças. Já parou pensar no absurdo que é isso? Como faz agora para arrumar? Eu não sei, filho. Eu queria ter a resposta. Mas o maior absurdo desse mundo é a gente pegar os nossos filhos com 6 meses de idade, dar na mão de outras famílias, para gerarem caráter neles, enquanto a gente vai buscar dinheiro. Meu Deus, caiu a ficha de quão louco é isso? Sendo que o propósito era só colocar a mão sobre eles e fazer eles serem parecidos com a gente. Era só para isso que Deus precisava da gente. E a gente vai buscar o dinheiro porque eles precisam do dinheiro e entrega para uma professora que é homossexual, e que você nem sabe, e que está influenciando o teu filho lá dentro da escola. E aí você recebe um presente com 15 anos de idade. Quem é que tocou essa criança? Eu não sei, já deixei ela na casa de tanto vizinho quando era criança, tanto professor, que quem é que tocou na sexualidade dessa criança com 8 anos de idade? Eu nem sei. Talvez a criança nem se lembre. Porque eu inverti. Eu entreguei a minha imagem, entreguei o propósito para ir buscar atrás da provisão. E Deus olha e fala, ainda bem que ela não faz mais, porque se for para cuidar desse jeito, deixa aqui mesmo. Está tudo virado, está de ponta cabeça. Agora é difícil voltar? É olhar, eu aos meus olhos, eu falo, é impossível. Deus fala, é impossível, mas para Deus tudo é possível. Que aos meus olhos, há 8 anos atrás, se eu tivesse tido essa revelação que eu tenho hoje, plena, eu ia falar para Deus, não dá. Olha o que minha esposa ganha. Não dá. Olha o que eu estou fazendo com a empresa. Não dá, Deus. Ele falou assim, não dá. Vamos devagar. Ele pediu uma coisa, pediu outra. Depois de tantos anos ele cumpriu a primeira filha que ele prometeu, porque ele disse lá, ele falou, vou te dar mais 2 filhos, uma menina e um menino, e esse menino vai fazer isso, tá, falou essas coisas. Então quando veio a Helena, a gente já sabia, veio a Helena, e aí logo que a Helena nasceu, Deus pediu um emprego. Se Deus tivesse falado no começo, eu ia falar, não dá. Sabe como que Deus faz? Ele faz comigo igual aquele homem que sobe nas costas do burro e vai com a cenoura na frente. Ele vai assim, ele fala, só mais um passo, eu vou, e não alcança. Ele fala, só mais um, e eu vou. E quando eu vejo, eu já fui um monte. E aí ele fala, quer parar? Eu falo, como que eu vou parar? E já não é mais por causa da cenoura, é por causa de quem está em cima do burro.
Jesus em cima do burrinho, que ele entrou. Eu sou o burrinho. Porque se ele apresenta o plano todo, a gente fala, não dá conta. Ele fala, dá, vai devagar que dá. Você só precisa estar andando na direção certa. Você só precisa ter a referência correta. Porque a minha referência era sucesso. Porque o meu pai teve, eu preciso ter. Esse era meu modelo. E Deus falou, vamos trocar teu pai agora. Teu pai vai ser eu. Então o teu pai, em primeiro lugar, ele vai gerar filhos. Para o mundo. Eu que sou pai, eu vou bancar a tua faculdade. E a faculdade é isso, viver reino. Eu vou pagar as contas disso, fica tranquila. Pode chegar atrasado, não é atrasado, é porque você precisa aprender a confiar. Não chega faltando, é porque você precisa aprender a ser feliz não tendo. Ou eu acredito inteiro, ou não acredito, mas vamos parar de criar história, porque pelo menos a gente não engana os outros também, a gente vai sozinho para o buraco. É melhor uma igreja com 10 pessoas, queimando em propósito, do que 500 pessoas que não impressionam em nada esse mundo. Com filhos piores ainda. Os filhos de dentro da igreja, eles são piores do que os filhos de fora. Porque são mimados, entre aspas, ou acham que são mimados por Deus. Por quê? Porque ele não veio e te botou na sarjeta, então você fala, ele está aprovando, não está aprovando nada. Ele olha e fala, infelizmente, você é adulta, eu respeito as suas escolhas. Você quer deixar legado para os seus filhos? Talvez, e é muito grande a chance de você ter que romper com os pais. Não necessariamente no natural, embora possa acontecer. Quando você começar a negar a natureza da tua mãe e do teu pai, pode ser sem perceber. Você vai começar a ter briga com a tua mãe e com o teu pai. Porque tem um espírito lutando para postergar aquilo que governa a casa deles, através da tua descendência. E por isso que eles vão brigar com vocês por coisas muito simples, muito pequenas, coisas lícitas. Porque é uma briga de altares, não é uma briga de pessoas. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, querido. Tem coisas que são muito fáceis de perceber. Entregar os meus filhos para serem criados por pessoas em função de sustentar minha casa. Ué, mas sou eu que sustento ou é Deus? Deus ia me pedir para corromper um propósito em função de dinheiro? Ele não ia pedir isso. Não é o Senhor quem está pedindo. Pode ser que a minha história de vida tenha me trazido até esse lugar e que eu não consiga do dia para a noite a resolver isso, mas isso tem que entrar na minha lista de propósito de vida. Tem coisas que não são tão nítidas assim. Tem coisas que são influências no mundo espiritual. A tua incapacidade de olhar o teu marido como governo. Isso é influência espiritual. Isso foi impregnado em você ao longo de uma vida. Os modelos que você teve, os comportamentos do teu próprio marido. Mas isso é uma ideia do inferno que foi plantada na tua cabeça. E por isso você não consegue romper. E se você não romper, você não vai ver Cristo brilhando. Porque a única forma de Cristo manifestar governo dentro da tua casa é através do teu marido. A única forma do teu ministério ocorrer é através do ministério dele. O teu está vinculado ao dele, você é ajudadora dele. Teu marido não é teu ajudador, você é ajudador no dele. E quando vocês dois entram para dentro do quarto, vocês falam assim, mas a gente foi feito junto e o propósito já era um só. É só lá fora, é só na carne que isso se manifesta dessa forma. É só para o inferno ver que o céu está na terra. Você tem que responder se você quer manifestar a igreja de Cristo aqui na terra. Senhor, eu quero ser aqui na terra aquilo que o Senhor escreveu para mim quando eu era um bebê. Como aquele pai escreveu para tua filha, o médico. Eu quero aquilo que o Senhor tinha. E isso vai estar vinculado a um homem, na maioria das vezes. E eu vou me descobrir nele. Eu vou ser edificada em cima dele. E se esse casamento não é o que o Senhor tinha para mim, se eu me alicercei nas minhas emoções e não no espírito, Pai, eu não tinha sabedoria para isso, me perdoa. O que a gente faz agora? Agora tem que arrumar os dois. E se ele não quer ser arrumado? Eu vou ganhar esse homem calado. Os meus filhos, eu edifico os meus filhos de uma forma que ele não. Eu toco nos meus filhos de uma forma que ele nem toca.
Eu tenho autoridade para isso. E eu não vou mais dizer para o inferno que é culpa dele, é ele que não faz, e se ele não faz eu vou fazer. E o inferno nesses anos todos tem manifestado através da tua vida talvez, não o reino dos céus, mas o império das trevas, onde os filhos crescem sem descendência, onde a gente aceita os reinos que ele oferece, onde a gente aceita lugares que vai saciar a nossa baixa autoestima. Isso tem sido feito de forma pública. E eu queria te convidar hoje a confessar de forma pública, a se dobrar diante do Senhor, a se ajoelhar e confessar diante do Senhor: minha vida não tem proclamado os céus. Meu propósito foi escrito em cima dos meus traumas. Minha casa é guiada de acordo com as regras que os meus pais ensinaram. O modelo de governo da minha casa é o modelo que o mundo está ensinando para a gente. Meus filhos não estão vendo Cristo e a igreja dentro de casa. Não estão vendo. Eles estão vendo uma igreja que vai lá produzir dinheiro por conta própria. Estão vendo uma igreja que entrega os filhos para correr atrás de recurso. Estão vendo um Cristo que não assume o lugar dele. E uma igreja que se rebela e xinga ele. E aí eu quero que meus filhos vão para a igreja e consigam enxergar o Pai. Que loucura é essa? Eles vão enxergar você e teu marido. E com isso Satanás consegue implementar na terra a última coisa que ele quer quebrar: a imagem de Deus. Deus não existe. Porque a única forma dele ser visto é através de mim e de você. Deus não é visto, ele é visto em mim e em você. Quando essa imagem é rompida dos pais nos filhos, Satanás consegue implementar na terra o último nível de apostasia. Deus não existe. Porque mesmo na sociedade corrupta, 100 anos atrás, mesmo debaixo de idolatria, tinha uma estátua dentro de casa. Tinha gente se benzendo e pedindo bênção para o pai, porque a imagem estava concentrada. A imagem do pai era mantida dentro da família. A imagem do pai é mantida dentro da tua casa. Não adianta você falar de Deus se teu filho não vê a imagem do pai. Se ele não vê Deus, não tem outro jeito dele ver. Não adianta levar para a igreja para ver o pastor, não. Deus é pai, não é pastor. Sai do teu lugar, querido. Se confessa diante do Senhor. Pede para o Senhor abrir caminhos de remissão para áreas que você pode ter percebido. Pede para o Senhor começar a abrir portas para você andar em cima desses caminhos que você percebeu. Senhor, eu não tenho como arrancar as crianças da escola hoje, mas eu entendi que é maléfico os meus filhos com 4, 5 anos de idade serem entregues a uma pessoa. Não é o que o Senhor queria. Então eu quero confessar primeiro que eu entreguei os meus filhos. Não importa o motivo, eu entreguei os meus filhos. Não foi o que o Senhor planejou. Não foi o que o Senhor escreveu lá atrás que era para ser uma família. Então, Senhor, eu estou arrependido e começa a me abrir um caminho para remir essas coisas. Senhor, meu marido, eu tomei o lugar dentro de casa. Hoje não tem como arrumar, hoje eu não tenho como sair do emprego. E nem estou dizendo que Deus vai te pedir isso. Mas o propósito, Senhor, não foi cumprir um propósito. Foi sustentar a minha casa. E o Senhor não deu essa função para mim. Então abre uma porta, Senhor, para que com o tempo eu possa alinhar. E em último caso, Senhor, eu sequer sei qual é o teu propósito para a minha vida. Eu nunca te perguntei o que o Senhor tinha para mim. Eu nunca soube se era para eu ter mais filhos ou menos filhos. E nunca me interessei em saber. Eu nunca me interessei em saber que filhos são esses que o Senhor me deu. Esse menino está sendo criado para ser o quê, Deus? Porque ele é teu filho antes de ser meu. Antes de me preocupar com a faculdade que ele vai fazer para ganhar dinheiro, para ter paz na vida, eu preciso entender por que ele foi mandado para a terra. Ele está aqui para eu mandar ele para a África com 20 anos. Por que o Senhor soprou esse filho no meu ventre? Todo enviado do Senhor vinha com profecia acompanhada. Esse aqui é um libertador. Esse daqui vai chamar Emanuel. Esse daqui vai libertar os israelitas. Todo filho dado por Deus vem com um propósito vinculado, querido. Eu, quando prego essas coisas, fico sentindo João Batista, uma voz no deserto. É loucura. A Bíblia é louca demais. Um pão virar 5.000 pessoas é muito louco, essas coisas para minha cabeça. Então eu só acredito. Eu só acredito que no propósito, de um jeito ou de outro, era para a gente estar com as crianças sendo criadas pelas mães. Era para os homens serem capazes de cuidar das suas casas. Eu só creio.
Porque está escrito aqui. E se eu tiver que deixar de acreditar nisso, tá com fogo nisso aqui tudo, porque eu não vou ver metade disso aqui. É muita pretensão minha escolher a parte da Bíblia que eu acho que me cabe. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Não existe reino sem arrependimento. Não existe reino sem confissão e arrependimento. Eu creio que o Senhor restaura, que o Senhor renova, que Ele abre porta onde não existe, que Ele cria caminhos insondáveis e loucos. Mas tudo começa com arrependimento, com confissão. O que nós vivemos no ministério aqui é milagre. Um em cima do outro. De um jeito que dá um livro. Mas tudo começou com ande o passo que você já recebeu. Sem questionar para onde vai dar. Ande. Joga nesse buraco que estou pedindo para você jogar. Deus já me pediu para me jogar dentro de buraco. Eu não sabia que tinha colchão lá dentro. Mas Ele pediu, joga. Pula. Os caminhos não são seus. Eu é que sei que pensamentos tenho de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Pai, nós queremos render o governo a Ti, Senhor. Nós queremos Te entregar o governo, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Toda resistência no mundo espiritual caia por terra. Em nome de Jesus, Pai. Que a Sua palavra entre, Senhor, como espada, Pai amado. Que ela separe alma e espírito nessa tarde, Senhor amado. Que emoções sejam separadas, Senhor amado, do grito do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito dentro das Tuas filhas fale mais alto, Senhor amado, do que toda emoção que tenta roubar o coração. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu propósito se sobreponha a caminhos que os pais impuseram, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, se sobreponha a maldições hereditárias que roubam o coração de pessoas, Senhor. Que aquilo que Satanás projetou como maldição sobre a vida de mulheres, Pai, com casamentos em que Satanás armou, Pai, armadilhas emocionais, Pai, para prender filhos, que o Teu sangue, Senhor, que nós sabemos que é superior a isso, Pai, que a Tua luz venha sobre isso, Pai, e converta maldição em bênção, que aquilo que Satanás projetou como maldição, Pai, se convertam para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que haja arrependimento nessa tarde, Senhor. Que haja confissão, Pai amado, de escolhas erradas. Que haja confissão de feitiçaria, Senhor, da tentativa de criar caminhos que não vieram do alto, Pai amado. Que haja confissão, Senhor, de porfia com o Senhor, de manipulação diante do Senhor, de colocar diante do Senhor os meus próprios planos, impondo ao Senhor que traga solução, em função de qualquer coisa que eu possa fazer, Senhor. Em nome de Jesus, que todo joelho se dobre nessa tarde diante do Senhor, que todo espírito se dobre diante do Teu propósito, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Não há ninguém nem maior do que o Senhor Jesus, não há espírito mais forte que o Teu, meu Pai, não há nada que possa impedir o Teu propósito, Senhor.
Não há plano nem caminho de Satanás, Pai, que possa barrar e impedir aquilo que o Senhor tem para fazer. Em nome do Senhor Jesus, sopra, Senhor. Sopra vida sobre ossos secos, Pai. Casamentos, Pai, que já não se apostam mais. Sopra a vida, Senhor. Que você entenda, minha filha, que seu casamento não é do diabo. O diabo não tem casamento. O diabo não quer casamento. E uma postura tua transforma tudo. O Espírito Santo precisa de um altar instalado dentro da tua casa. Um altar construído da forma correta para ele entrar e transformar. Ele não precisa do teu marido. Ele precisa de um altar. Se o rei se derruba, se o rei se entrega, se o rei corrompe o governo, ele levanta Elias, um profeta que restaura o altar. A conversa de Elias não é com Acabe. A conversa de Elias é com Jezabel. A conversa de Elias é: eu vou levantar um altar nesse lugar, e esse altar vai atrair a presença de Deus, independente do governo estar colocado no lugar certo ou não. Eu vou estabelecer o altar no lugar certo. Independente do meu marido, eu vou levantar o altar no lugar certo. Eu vou dar ao Senhor o sacrifício de obediência que Ele pede. Eu vou alimentar esse altar. É isso quem abre o céu de volta sobre a terra. Para de brigar com Acabe. Para de colocar a culpa em Israel, de colocar a culpa na situação. Seja a mulher que Deus criou, simples, simples, em que o propósito é receber a imagem do Pai e multiplicar filhos à imagem do Pai. Uma mulher que vai olhar para os filhos e vai falar: eu posso não vestir vocês com as melhores roupas. A gente pode deixar de ter TV a cabo em casa. A gente não pode não ter mais 2 carros. Mas eu vou deixar nos meus filhos a imagem de Deus cravada. Meus filhos não vão espalhar a maldição que veio lá de trás. Eu vou me gastar em gerar sobre eles. Eu vou me gastar em ser a igreja de Cristo, que se gasta com filhos e não com prédios. Se a igreja está do jeito que está, é porque as mulheres, porque nós como igreja estamos como estamos, é porque as nossas casas não têm sido células da igreja de Jesus, porque a igreja é uma reunião de famílias, e ela manifesta o que está acontecendo dentro de casa. Busque o Senhor, querido. Clame o Senhor nessa tarde. Eu não posso clamar por você. Não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente. Eu não preciso de mais nada. Tu és o meu tudo, o suficiente, o suficiente. Pai, nós te agradecemos pela tua graça, Pai, pela tua presença, Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nos conduz, Jesus. Conduz, Pai, cada filha tua a esse lugar, Pai, de remissão.
a esse lugar, Senhor amado, de abrir mão da própria descendência para acompanhar Noemi, Senhor. Para estabelecer, Pai, uma nova descendência, Pai. Para colocar as coisas em ordem, Pai. Para alimentar o propósito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Visita as tuas filhas, Senhor, em profecia, Pai. Visita as suas filhas em sonho. Visita as suas filhas em espírito, Senhor. Revela os teus propósitos, Pai. Que Satanás não roube, em nome de Jesus, a palavra que foi semeada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que você carregue com zelo a palavra que o Senhor colocou no teu coração, seja ela qual for. Que você não relativize aquilo que o Senhor disse. O primeiro a relativizar a palavra foi Satanás. Dizer que não é bem assim. Não foi assim que Deus disse, não relativize. Ele disse e está dito. Você pode dizer eu não creio, é outra coisa. Mas não interprete a tua forma. O Espírito Santo é que traz discernimento. E você sabe quando o Espírito está falando com você. Não porque é agradável, mas você não tem como negar. Mas daqui a 2 horas Satanás vai te dar um jeito de negar, você pode ter certeza. Daqui a 2 horas ele vai te dar um jeito de ser feliz. Fique feliz. É só você pensar desse jeito que você vai ficar feliz com o que você está fazendo. Você tem que virar e falar: Deus, eu não quero ser feliz. Eu quero te fazer feliz. Eu quero ver o Senhor sorrir. Eu quero fazer valer a pena o vento que está passando aqui na terra. Eu quero chacoalhar algumas árvores enquanto eu estou passando aqui. Não quero ser um sopro que passou, foi, e ninguém nunca ficou sabendo que eu passei sobre a terra, porque eu não marquei a vida de ninguém. Nem filhos eu gerei a imagem do Pai. E aí quando dizerem, você é rebelde, vão falar igual a mãe. Pronto, você deixou tua marca na terra. Minha mãe era assim. Pronto, você deixou tua marca na terra. Minha mãe fazia assim com meu pai. Você deixou tua marca na terra. Que marca você vai deixar na terra? Que igreja é essa? Que Deus abençoe a cada uma. Que o Senhor guarde, que o Senhor conduza de volta para casa. E que o Espírito Santo visite a casa de cada um de vocês. Em nome de Jesus.